terceiro, que começou a questionar o que era a visão. Por que nós vemos? Por que nós precisamos da luz para ver? Então havia o debate. Será que a luz é alguma coisa que tem uma intromissão em nós e nos faz ver? Ou será que somos nós a expelir algum raio que representa a visão? Então tinha duas teorias. A teoria da intromissão, que é os raios luminosos, eles interferem no nosso processo, na nossa biologia, eles chegam, encontram o nosso aparelho óptico e nos fazem ver. Ou era o contrário, que se pensava, era a teoria da emissão. Nós é que emitimos raios luminosos com os nossos olhos. Aristóteles, então, corretamente, ele vai para a teoria da intromissão, que é a luz que chega, impressiona os nossos órgãos visuais e nós temos a visão. Mas ele fez um estudo muito focado na visão. Ele não estudou a essência da luz, a natureza da luz. Foi só no século 3 a.C., que muitos de vocês conhecem, né? Quem estuda geometria no ensino médio conhece o teorema de Euclides, conhece Euclides como um grande geômetra. E Euclides, então, ele faz um estudo mais detalhado sobre a luz. Vamos dizer assim, é a primeira investigação sobre a natureza da luz. Então, isso praticamente 100 anos, né? no século depois de Aristóteles. Euclides, então, é o primeiro a questionar a luz. Ele estava mais interessado em saber o que era a luz do que saber do que era a visão. Ele, inclusive, ele ia na direção oposta a Aristóteles, que, na verdade, a direção de Euclides, do ponto de vista de hoje, estava errada. Ele achava que a luz era um processo que saía da nossa vista, os raios saíam de nossa vista, e por isso que nós víamos. Mas ele queria estudar a luz. Então, com isso, ele fez a primeira investigação sobre a luz. Mais à frente, só nos séculos I e II depois de Cristo, que, por exemplo, Ptolomeu avançou no estudo da luz. Por quê? Porque já tinha uma geometria mais avançada, já tinha um estudo de ótica geométrica, então ele estudou o que é a reflexão da luz, por que a luz se reflete, por que a luz se refrata. Todos os meninos que estiveram no ensino médio estudaram a chamada lei de Snell da refração. O ângulo de refração, a luz passa do ar para a água, por exemplo, quando a luz muda de um meio com índice de refração para outro meio com índice de refração diferente, ela sofre um processo de mudança, né? Vamos dizer assim, de deflexão da direção de propagação. Há um ângulo chamado ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Isso já com Ptolomeu, séculos I e II depois de Cristo. Então, nós estamos falando assim, de praticamente 2.000 anos atrás, né? Bom, aí tem toda uma discussão, porque aí tem problemas históricos, né? Queda do Império Romano, queda da Grécia. Então, o primeiro movimento forte em relação à luz vem com os árabes. Por quê? Os árabes, né, eles começam a invadir a Europa, né, no século VII, né, depois que o islamismo se introduz com Maomé, os árabes invadem a Península Ibérica. Os árabes chegam até a França, quase entram na França, dominam sobretudo Portugal, Espanha, norte da África. As tribos árabes se expandem, mas elas trazem o conhecimento dos cientistas árabes. Os cientistas árabes foram muito importantes no século XI. Na época do Al-Haytham, 1020, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, eram cientistas que absorveram o conhecimento da Grécia e trouxeram o conhecimento dos gregos antigos para a Europa. E aí Al-Haytham, que era um árabe, né? Era um filósofo natural árabe. Filósofo natural, na época, era um cientista, né? Sabia física, sabia matemática, sabia química, sabia biologia, sabia literatura, sabia língua. Era assim, a pessoa chamada polímata, que tem vários conhecimentos, né? Então, o Al-Haytham, ele começa a estudar profundamente, nos seus 10 anos de prisão, o fenômeno da visão e a natureza da luz. E ele escreve um livro em 3 volumes chamado O Livro da Ótica. E esse livro é fundamental para o desenvolvimento da ótica, do estudo da ótica e para o estudo da física no Ocidente, desde o século XI. Então, Al-Haytham tem um livro em árabe, ele escreve o livro, chega na Europa em árabe. No século XIII, no início do século final do século XIII, já chegando 1290, mais ou menos, esse livro é traduzido na Europa para o latim.
E aí, os europeus, os pensadores europeus, começam a estudar o livro do Al-Haytham, que é o livro da luz, o livro da ótica, em latim. E essa ideia se propaga. Vamos lembrar agora que nós estamos chegando quase no período renascentista italiano, século XV. Então, os grandes pintores italianos, né? Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Giambattista, e muitos esses artistas italianos queriam compreender as cores, uma teoria das cores, queriam compreender a essência da luz e a perspectiva, para poder fazer aqueles quadros magníficos, né? Da Renascença italiana, depois da Renascença de Flandres, né? Na Holanda, onde é a Holanda. Esses artistas italianos, eles recuperam o livro científico de Al-Haytham. E aí eu digo, é o primeiro momento em que as artes, elas tentam salvar a física, porque o livro estava ficando assim, meio em desuso. E aí os artistas, na tentativa de fazer quadros sempre mais apurados, precisos, né, com cores muito bem traçadas, perspectiva perfeita, eles começam a estudar o livro do Al-Haytham para saber não só a essência da luz, mas também o fenômeno da visão, como uma pintura ela interfere, né, como ela é vista, né, pelos nossos olhos. Então, os artistas, nesse momento, tem uma grande conjunção da física com as artes. Então, nesse momento, eu digo, a física deve muito às artes, porque foram as artes, os artistas, os renascentistas italianos, sobretudo, que deram um upgrade, né? Trouxeram, redescobriram o livro do Al-Haytham.